Meio-dia e 25 e o plantão médico hoje, com muito prazer, recebe a visita do fisioterapeuta Dr. Rodrigo Pacheco, que justamente no momento em que muitos brasileiros, né, a humanidade tem sofrido com um mal terrível na coluna que se chama bico de papagaio, popularmente conhecido dessa maneira. É um problema que está ali bem na vértebra, é isso? Bem na coluna, é isso, doutor? Boa tarde. Isso, boa tarde, obrigado pelo convite. Então, esse bico de papagaio... Deixa eu ir pegando aqui, para a gente mostrando aqui que é o bico de papagaio. Na realidade é o seguinte, ele se forma entre duas vértebras, tá? Sim. A partir do desgaste do disco, esses contatos ósseos vão gerando uma espícula. Então pode ser de vários tamanhos. E o formato é um biquinho de papagaio mesmo. O grande problema do bico de papagaio é quando ele encosta nessas raízes nervosas aqui que vão gerar os sintomas. Porque na grande maioria dos casos, ela não gera dor, tá? Mas a causa está associada a sedentarismo, obesidade, falta de atividade física. Então, quem tem o bico de papagaio sofre do quê? Quais são os sintomas? Então, se ele encosta nessa raiz nervosa, o paciente ele pode sentir tanto uma dor local como uma dor irradiada, que seria semelhante à hérnia de disco. Mas se ela não encostar em nada, vai ficar mesmo só uma deformidade. Mas geralmente a deformidade, quando está muito avançada, o paciente sente dor, porque esse disco já desgastou, já tem todo um processo degenerativo avançado. A gente está perguntando justamente por causa disso aqui. Então tem os discos, a hérnia se forma aqui, né? Isso. E o bico de papagaio, popularmente conhecido, ele vai ser uma espícula que vai dar entre essas duas vértebras aqui, em qualquer vértebra. Então vai formar tipo um biquinho. E esse biquinho é que pode ou não causar a dor se encostar na raiz. É o que nós estamos mostrando aí, né? Então são esses bicos aqui, essas pontinhas, e se ele encostar ali no nervo, provoca dor e vai, que a gente fala que irradia para todo... Isso, com certeza, né? Então, assim, o paciente precisa se cuidar, perder peso, fazer atividade física, corrigir sua postura, que ele não vai ter problemas. Agora, é genético isso ou é só questão postural mesmo, questão de peso? Pode ter um fator genético associado, mas geralmente está associado a isso, ao envelhecimento, tá? Então, é uma característica que todos nós vamos ter, uns mais, outros menos. O que vai acelerar esse processo seria isso. Quem pega muito peso, pega muito peso, faz muito movimento repetitivo, tem a chance de aumentar esse bico de papagaio e surgir antes. E agora, o tratamento, nós estamos falando do problema, da consequência, que até assim, a pessoa pode ficar inválida, né? Pode, dependendo da gravidade das doenças da coluna, bastante complicações. E pelo jeito que, como são várias vértebras, pode ter vários bicos de papagaio? Pode ter em todas as regiões, mais comum é lombar e cervical. Entendi. Mas para a gente falar de tratamento... a partir da avaliação, descobrir a causa e atuar em cima dela. Tentar descomprimir essa raiz, tentar melhorar a mobilidade da coluna, corrigir a postura do paciente e fortalecimento. Acho que é o caminho. Hoje, que tipo de tratamento seria mais indicado para quem já diagnosticou aí o bico de papagaio, doutor? Hoje a fisioterapia está bem avançada. Nós temos mesas de descompressão, mesa de tração, fortalecimento muscular e correção postural e técnicas de terapia manual. Então, através da avaliação é que nós vamos saber que recurso utilizar e qual momento utilizar. Mas o paciente, ele sempre é orientado após tratamento, ou seja, melhorou os sintomas, corrigiu a postura, atividade física é o caminho. Atividade física, você entendeu? É isso que é importante a gente falar. Depois que você deu aquela mudada de vida, você fazer uma atividade que aí vai estar fortalecendo, a pessoa vai estar mais... Que seria a manutenção do tratamento, entendeu? A manutenção, ele não pode deixar, né? Não pode deixar, não tem como melhorar se não fizer. Agora, em época, por exemplo, de crise, quando a pessoa está no auge da dor, fazer o quê, doutor? Então, dependendo da crise, da gravidade, médico, medicação, repouso, gelo, né? Lembrando que repousos muito prolongados também não são bem-vindos, então... É um período curto que o paciente vai ficar de repouso para restabelecer a função, mas a fisioterapia já é logo em seguida. Tá vendo só então que essa é a coluna vertebral, as vértebras estão aqui, os discos, por isso que fala hérnia de disco, e aqui você, paralela à hérnia de disco, você notando que a coluna ela é sensível, na paralela à hérnia de disco você tem ainda bico de papagaio. Pode ter os biquinhos, aliás, todo mundo vai ter, né? Só que nem todo mundo vai sofrer dores desses bicos de papagaio. Muito bem. Doutor Rodrigo, eu quero agradecer ao senhor por
ter vindo aqui. Rapaz, é popularmente, né, assim, bico de papagaio. Agora, por que não sabe, né? Que vem do folclore, formato de um biquinho. É, formado de um biquinho. É verdade, muito bem, meu. Mas, tem um pessoal aí querendo saber. Você quer tirar dúvida aí com o doutor Rodrigo? Ah, não quer não, né? Então tá bom. É porque tem um pessoal aqui que pratica esporte. Sim. É que futebolzinho de quinta. E eles jogam só dia de quinta-feira mesmo, né? A verdade é que eles jogam só dia de quinta. Vai lá pra você ver, não faz alongamento pra você ver, não. O que vai acontecer, né, doutor? O alongamento é importante. Também é importante. Então tá bom. Doutor Rodrigo, quero agradecer ao senhor. Eu que agradeço. Em nome de toda a produção do Linha Dura, muito obrigado ao senhor. Um abraço a todos vocês. Tá? Tá? Aí. Obrigado, viu? Deixa eu devolver aqui. Aí, ó. Tudo certo. Você viu a diferença, né? Então, que é o bico de papagaio. Enfim, um abraço e cuidado, gente. Vamos cuidar da saúde.